os Estados Unidos tinham já um físico de projeção internacional, o Henry. Henry era ainda hoje uma unidade de magnetismo. E isso só para dar um exemplo do que nós não tínhamos. Nós não tínhamos nenhum físico de renome internacional. Não tem a ver com a incapacidade, não. Nós tínhamos gente que ia estudar na Europa, que aprendia física, química, geologia, biologia, voltava para o Brasil, às vezes, pelo menos, voltava. Mas o que isto representava para o Brasil? Se vocês forem olhar o catálogo das exposições universais, que foram uma febre de eventos, né, desse tipo, que começou no século XIX, lá pela metade do século XIX, e vem até, na verdade, até hoje em dia. Mas, se vocês olharem o catálogo das exposições nas quais o Brasil participou no século XIX, vocês têm uma ideia de quais eram os produtos que o Brasil expunha internacionalmente para fazer a propaganda do país. Então, num desses congressos, eu examinei vários, mas num desses congressos nós tínhamos 3.000 marcas de cachaça e rapadura. E de repente, aparece lá no catálogo, perdido no meio das rapaduras, aparece uma hélice de navio. Uma hélice com qualidades de perfil hidrodinâmico melhores do que as que se faziam lá fora. Puxa, isso é sensacional. Mas, como eu falei para vocês, isso fica perdido no meio da cachaça e da rapadura. Portanto, eu procuro ver os sinais de que, sim, tinha gente que fazia alguma coisa, nós não estávamos totalmente na selva, porém, a efetividade disso. Da mesma forma, quando ocorreu a primeira grande exposição universal, que foi a de Londres, os ingleses construíram uma coisa maravilhosa chamada Palácio de Cristal, para abrigar algumas coisas muito importantes dessa exposição. Edifícios de ferro, mas todo com paredes e teto de vidro. Ainda isso não existe mais, mas tem os desenhos e até fotos da época. E nesses pavilhões do Palácio de Cristal, então todos os países aproveitavam essas exposições para colocar a sua indústria, as coisas mais interessantes. Vários países da África e de outros lugares não desenvolvidos até enviavam tribos e grupos de indígenas para representar o país, porque é o que eles tinham. Quando os ingleses fizeram isso, era para mostrar exatamente que a Inglaterra era a principal nação industrial que estava na frente de todas, claro. Isso era o que os ingleses queriam mesmo. E eles já tinham bastante indústria. Mas eles ficaram surpresos e até, talvez, muito indignados, foi com o pavilhão dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos mostraram locomotivas e os ingleses foram apanhados de surpresa. Como é que um país, que nem os Estados Unidos, que até 50 anos atrás da época era colônia, ousava fazer locomotivas?
E com um detalhe, locomotivas melhores do que as inglesas. Isso é uma parte da história da técnica nos Estados Unidos, que mostra que a maneira pela qual eles fizeram foi aquilo que hoje a gente muito delicadamente chama engenharia reversa. Ou seja, pirataria. Eles desmontavam as locomotivas inglesas, os americanos. Eles desmontavam, entendiam bem direito como é que aquilo funcionava e melhoravam. E foram fazendo isso, até que, quando chegou na Exposição Universal, eles eram exportadores de locomotiva, e não tinha nada tão importante quanto uma locomotiva naquele tempo, em termos de potência, de máquina, etc. E o que é que o Brasil estava fazendo? Pinga e cachaça. Então, isto, eu acho, eu não estou desmerecendo pinga e cachaça. Em geral, também tem técnica nisso, é lógico. Mas, se a gente ficar só nisto, você vê o atraso com que estava o Brasil. Portanto, quando eu penso na ciência, eu ainda prefiro essa visão que o Fernando de Azevedo e outros depois colocaram. Quer dizer, a ciência no Brasil começou, assim, em termos de comunidade e de ter alguma repercussão para a sociedade brasileira muito mais tarde do que nos outros países. E, quando houve uma pergunta aqui eu acho que aquela moça não está mais aqui, sobre por que os alunos não conseguem ver a história da física no Brasil. Porque os nossos resultados de física ainda são pequenos. E ele fica sempre localizado. É falado do César Lattes, com os mesons, é falar do Mário Schoenberg, na parte teórica, é falar de algumas poucas pessoas. E nós sabemos que nos países da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, existe um mercado de trabalho que é muito bom para os físicos. E físico no Brasil, em geral, acaba dando aula, que é uma coisa boa, eu gosto de dar aulas, mas a indústria não emprega físico. E não emprega físico por quê? Porque a indústria que nós temos já traz prontas as soluções de física para serem usadas aqui. Isso é muito problemático. Isso tem a ver com a história da ciência. Porque a história da ciência também é a história das políticas científicas e tecnológicas. E, como vocês sabem muito bem, quase nenhum ministro de ciência e tecnologia tem a menor ideia do que seja ciência e tecnologia. Não é? Bom, eu não vou insistir muito, mas eu só queria colocar para vocês que essa é uma posição pessoal, sem querer desmerecer as outras, mas apenas mostrando para vocês que as coisas podem ter várias versões, e nós ouvimos na parte da manhã que a história não é única, existem várias histórias, várias versões, e eu acho que isso é muito bom. Nada de versão única. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse assunto.
começando por essa introdução, do lado esquerdo vocês veem a famosa História Natural do Brasil, do Markgraaf Piso, obra dos holandeses no Brasil, primeira metade do século XVII, em que o Brasil é essa imagem dos índios, da floresta, dos animais. E aqui vocês veem a água do rio, com peixes, etc. Né? E eu estou colocando isso aqui porque é justamente citado como uma evidência de ciência no Brasil, embora feita por estrangeiros. Mas também porque, do lado direito, eu coloquei Belo Monte, né? uma outra água saindo, né, de um duto, que não tem ainda uma história da ciência e da técnica, ainda não chegou em Belo Monte. E esta é uma missão para historiadores e, possivelmente, historiadores da ciência. Falar para vocês, claro, de alguns clássicos. A ciência colonial investiga a natureza, os povos locais. O livro do André João Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas, no caso são drogas no sentido da drogaria, né, e minas, que vocês sabem foi um livro apreendido e queimado pela coroa portuguesa, justamente numa época em que a riqueza do Brasil estava nas suas plantas e nas suas minas, e isso era cobiçado pelos estrangeiros, e, portanto, o governo não queria dar informações sobre esse livro, que é, em muitos aspectos, um livro de história da ciência. E, depois, ao lado, vocês têm algumas partes dessa viagem filosófica famosa também, do Alexandre Rodrigues Ferreira, que veio para o norte do Brasil, depois desceu um pouco, então pelas capitanias do Grã-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, e que temos aqui uma museóloga que conhece muito bem isso, não sei se ela está aqui agora, que trabalha exatamente com os originais dessa produção lá em Portugal. Os viajantes estrangeiros que andavam pelo Brasil são muitos. Aquele é um viajante, o anterior é um viajante português, e não tem muito viajante brasileiro pelo Brasil. Mas o exótico, aquilo que apelava para o estrangeiro, tem alguns marcos, né? A viagem do Spix e Matius, de 1817 a 1820, portanto, pouco antes da independência, tem muita informação que a gente pode considerar do ponto de vista da história da ciência e da técnica. E eu coloquei aqui ao lado o livro com as partituras editadas pelo Mário de Andrade, das modinhas imperiais, porque essas partituras foram feitas na viagem do Spix e Matius. Matius sabia música, ele ouvia o que se tocava pelas fazendas do Brasil e anotou letra e música, que depois foi editada pelo Mário de Andrade. É música
muito bonita. Não sei se vocês conhecem. E esses viajantes continuam a impactar a história da ciência. Eu estou mostrando aqui o trabalho da professora aqui da História da USP, a Karen Lisboa, A Nova Atlântida de Spix-Mácios, Natureza e Civilização na Viagem pelo Brasil, e o Rugendas, que vocês também já viram em uma conferência. São livros que trazem muita informação sobre cultura material. Portanto, são fontes para a história da ciência. E aqui eu chego naquele ponto em que eu apresentei para vocês a minha opinião. A primeira historiografia da ciência no Brasil foi feita por cientistas. Em geral, todos os autores que contribuíram para o livro do Fernando de Azevedo eram cientistas praticantes da ciência que eles iam contar. A mesma coisa se reflete no História das Ciências no Brasil, coordenado pelo Mário Guimarães Ferri e pelo professor Shozo Motoyama, que era de História das Ciências, mas os autores dos capítulos continuam sendo, na sua imensíssima maioria, cientistas, físicos, químicos, biólogos, bioquímicos, geógrafos, etc., e não historiadores. E, nesses livros, aparece essa tese de que a história das ciências no Brasil começa só no meio da primeira metade do século XX. Há alguns exemplos mais recentes dessa historiografia da ciência feita por não historiadores. O professor da Escola Politécnica, Milton Vargas, já falecido, organizou a história da técnica e da tecnologia no Brasil. E também não historiadores escreveram a história das ciências sociais no Brasil. São todos, então, livros escritos por especialistas dos campos historiados. E aí começa, então, uma fase de história da ciência escrita não mais por especialistas cientistas, e vocês também já viram essa imagem da esquerda, da Nancy Stepan, Gênese e Evolução da Ciência Brasileira, que se propõe a contar a história de Manguinhos. E à direita, o Espetáculo das Raças, também professora da USP, Lilian Schwartz, que vai comparar o ensino médico e os médicos formados das duas faculdades de medicina que existiam no século XIX, a de Salvador e a do Rio de Janeiro, e mostrar que elas tinham ideologias diferentes e encaravam a questão do negro e da miscigenação de maneiras diferentes. Pois nós temos uma série, eu estou só colocando alguns exemplos aqui, porque nem pretendia ser exaustivo, de pessoas que escreveram sobre técnicas e instituições técnicas, como as escolas de engenharia. À esquerda, vocês veem a história da siderurgia no Brasil, escrita por um engenheiro, Francisco Magalhães Gomes, mas até hoje a melhor fonte de informações sobre a história da siderurgia. E à direita também vocês já viram isso ontem, a Escola de Minas de Ouro Preto, o Peso da Glória, escrita por um historiador, José Murilo de Carvalho. E a pergunta que passa aquelas questões que eu coloquei inicialmente é quando começa a existir uma comunidade científica brasileira. E aí vocês têm
os dois tipos de resposta. Da esquerda, um espaço para a ciência, a formação da comunidade científica no Brasil. Tu também, na época, professor da USP, Simon Schwarzman, em que ele adere à tese de que a ciência no Brasil vai começar anos 40 para frente, quando vai ser formada exatamente a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e à direita, os historiadores que não concordam com isso. Então, eles vão falar dos espaços da ciência no Brasil, de 1800 a 1930, um livro organizado também por uma professora de História da Ciência aqui da USP, professora Maria Amélia. Depois temos algumas análises desse tipo de ciência em trânsito de Portugal para o Brasil. Um dos primeiros foi esse da Márcia Ferraz, da PUC de São Paulo, com as ciências em Portugal e no Brasil, o texto conflituoso da química. Quer dizer, ela vai pegar exatamente o momento que sucedeu a reforma da Universidade de Coimbra, em Portugal, e como é que isso se reflete no ensino, no interesse, pelo menos, da química no Brasil. E, do outro lado, vocês têm um livro escrito por um engenheiro, José Carlos de Oliveira, formado no ITA, mas que se dedica bastante a esse tema de Dom João VI, o período do Dom João VI, e que tem, então, esse subtítulo Adorador do Deus das Ciências, né? A constituição da cultura científica no Brasil no período joanino. Embora, então, não houvesse universidades, como eu falei, o local possível para os interessados, que não eram muitos, mas que havia, poderia ser o museu, como está aí à esquerda, o Brasil descobre a pesquisa científica, os museus e as ciências naturais no século XIX. Então, por exemplo, o nosso, aqui em São Paulo, Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, era um local desses onde se podia aprender, ter conferências, demonstrações científicas. O Museu Emílio Gueldi, em Belém do Pará, é um outro exemplo. E os historiadores têm também avançado para esse período anterior, como no livro da Clarete Paranhos da Silva, que fez na Unicamp esse estudo da obra do mineralogista José Vieira Couto, O Desvendar do Grande Livro da Natureza. A ideia de que Dom Pedro II era muito interessado pela ciência é uma ideia muito recorrente, que se encontra bastante. De fato, ele, pessoalmente, era bastante interessado por química, física, engenharia, mas o Dom Pedro II não criou nenhuma escola superior, não efetivou o que era já anseio, que era criar uma universidade. E quando os republicanos, né, que queriam a queda da monarquia, se embeberam do espírito positivista, porque muitos desses republicanos foram estudar na França, se não com o Comte, propriamente, que já não estava mais vivo, mas com os discípulos do Comte, a ideia desses positivistas republicanos brasileiros era exatamente de que o país pudesse recuperar
o seu atraso nas ciências. Então, havia uma esperança de que as instituições científicas da era republicana contribuíssem para isso. Então, há muitos trabalhos agora interessantes. Um dos pioneiros aqui é esse Cobras, Lagartos e Outros Bichos, que é uma história comparada dos Institutos Oswaldo Cruz e Butantan, do Jaime Benchimol e do Luiz Antônio Teixeira, que fez o doutorado em História da Ciência aqui conosco. E também, embora tenha sido fundado ainda já no finzinho da monarquia, o IAC, Imperial Estação Agronômica de Campinas, depois Instituto Agronômico de Campinas, já na República, ele começou, de fato, a ter efetividade, foi na República. Então, essa é uma tese que também de doutoramento que foi defendida aqui na USP, Ciência e Produção Agrícola. Alguns livros sobre história da engenharia brasileira. À esquerda, vocês veem a Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil, escrito por um general, Lira Tavares, do tempo ainda da ditadura militar, mas uma excelente fonte de informações para essa influência que foi muito grande. Os primeiros engenheiros nossos descendem dos engenheiros militares portugueses. E uma história da engenharia no Brasil, escrita por um engenheiro, Pedro Carlos da Silva Teles, em 2 volumes. Esse aí é o primeiro. Estudos da técnica. Os engenhos de açúcar foram objetos de um doutorado em História da Ciência, feito aqui na história do professor Rui Gama, que foi professor da FAO. E ele demonstrou como os engenhos de cana-de-açúcar brasileiros apresentavam uma série enorme de inovações técnicas comparados com os engenhos conhecidos pelos europeus, por exemplo, os próprios portugueses na Ilha da Madeira. E à direita, um livro chamado Sonha Técnica, que trata da arquitetura de ferro no Brasil. O desenvolvimento econômico é um tema que também se junta com a história da ciência e da técnica. À esquerda, vocês veem um livro que é primoroso, em 2 volumes, que é a Indústria Química e o Desenvolvimento do Brasil, escrito por 2 engenheiros da Petrobras. Um dos melhores tratados de história econômica do Brasil que eu conheço. À direita, eu não quero ser cabotino, mas o livro é da minha autoria. Força e Luz. Depois temos já gente se debruçando sobre a história da ciência nuclear no Brasil. À esquerda, o livro Físicos, Mesons e Política, a Dinâmica da Ciência na Sociedade, da Ana Maria Ribeiro, feito no MAST do Rio de Janeiro. E à direita, O Fogo dos Deuses, uma história da energia nuclear, que, embora seja assim geral, a maior parte dos capítulos é dedicada à história da energia nuclear no Brasil, escrito por um engenheiro, também o Guilherme Camargo. Ciências Médicas e Biológicas, uma história brasileira das doenças, já tem vários volumes sendo publicados, é muito interessante. E, à direita, um dos poucos exemplos de história de uma ciência, de fato, no Brasil, que é, no caso, a história brasileira da botânica, da Eliana Nogueira. Invenções brasileiras. Eu cheguei a mencionar para vocês já, em outro dia, o padre Landel de Moura, e ele é objeto deste livro, Um Herói Sem Glória.
é aquele que foi pioneiro na comunicação sem fio. E à direita, vocês veem o Gurgel, um engenheiro daqui, da Escola Politécnica da USP, que totalmente fora de qualquer padrão de normalidade aceitável, resolveu fazer uma coisa chamada automóvel brasileiro. Foi à falência. Intérpretes do Brasil. Isso também já foi comentado pela professora Márcia ontem, como esses conhecidos e merecidamente conhecidos intérpretes, como Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, e Caio Prado Júnior, com Formação do Brasil Contemporâneo, fazem toda uma história e não levam em conta a ciência. Marginalmente, o Sérgio Buarque de Holanda vai voltar ao assunto de técnicas indígenas, no livro do Caminhos e Fronteiras. Intérpretes do Brasil ligados com a criação da USP, em especial com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Nós temos o professor francês Pierre Monbec com esse livro Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo, em que ele vai analisar a especificidade do Estado de São Paulo com relação a esse tipo de pessoa que eram os fazendeiros. E, à direita, a formação da literatura brasileira, Momentos Decisivos, escrito com o olhar de sociólogo do Antônio Cândido. Entre os intérpretes do Brasil, também já foi citado, Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, mas é muito interessante lembrar como o Gilberto Freire faz a história dos engenheiros ingleses no Brasil, dos engenheiros franceses no Brasil, a história da ferrovia que vai para o Nordeste e vários outros pontos que são de história da ciência e da técnica. E, finalmente, um livro de história da ciência no Brasil, dedicado aos 5 séculos da história, coordenado, aliás, pelo professor de História da Ciência aqui também da USP, Shozo Motoyama, Prelúdio para uma História. E aqui, também, só para relembrar, algumas publicações que são especificamente de História das Ciências. Tem a de Manguinhos, que é História, Ciência e Saúde, e os Cadernos de História da Ciência do Instituto Butantan, que já tem também uma quantidade de números bem expressiva. A História da Ciência Brasileira também continuando a ser publicada por museus como o MAST, com alguns números desses colóquia, e o Boletim de Ciências Humanas do Museu Emílio Gueldi. E a História da Ciência Brasileira, publicada por historiadores. 2 revistas que agora só têm a forma eletrônica, que é a Revista Brasileira de História da Ciência, da SBHC, Sociedade Brasileira de História da Ciência, e a nossa, aqui do Centro de História da Ciência, a Cronos. Eu acho que podemos interromper agora e ver se há algum comentário, algum diálogo que nós possamos ter com vocês. Onde anda o microfone? Ah, está aí. Eu queria perguntar sobre o que você falou de que o Brasil não tinha uma ciência própria.
e que, por exemplo, as indústrias não contratavam físicos. Eu queria que você falara um pouco de que poderia fazer um país para criar uma ciência própria. Obrigado por sua pergunta. Acredito, você é da Argentina? Não, de Colômbia, tá? Acredito que são problemas até semelhantes em toda a América Latina, mas quando eu falei, nós não temos ciência própria antes de termos uma comunidade atuante, antes de termos instituições atuantes. Nesse caso, o Brasil ainda parece mais atrasado do que os próprios vizinhos do Brasil, onde você poderia ter, talvez no Peru, no México, já um pouco mais de institucionalização e interesse pela ciência. Mas no Brasil isso sempre parecia uma coisa totalmente amadora. E no momento em que o Brasil começa a se industrializar e há um clamor por industrialização, que é já no período inicial do Dom Pedro II, na década de 1840, é revogada uma lei que daria preferência, daria incentivos para a indústria nacional. Durante o resto do período monárquico, mas depois se estendendo também para a República, há sempre aqueles que defendem que o Brasil tem uma tradição e uma vocação para a agricultura, não é para a indústria. Então, de certa maneira, até se entende que os primeiros institutos estavam ligados à agricultura, como o Instituto Agronômico, ou a escola que depois veio a se chamar Escola Luiz de Queiroz, em Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, ou então eram instituições voltadas para os problemas de saúde, porque o Brasil aceitava cada vez mais imigrantes e ficavam já o Brasil ficava famoso por ter uma série de epidemias que precisavam ser tratadas para que essa política de imigração pudesse ter sucesso. Então, tirando esses aspectos econômicos que estão ligados com a agricultura, porque os imigrantes também vinham inicialmente para a agricultura. Então, o incentivo para a industrialização demora para acontecer. Só a partir do período de Vargas, de Getúlio Vargas, é que vai haver a consolidação e criação da primeira siderúrgica brasileira. A industrialização, aí sim, vai tomar um impulso maior. Como eu falei, nada é assim tão demarcado. Existem iniciativas aqui e ali, mas não existe um consenso nacional a favor disto. Aliás, acho que não existe nem hoje. Não sei se respondi um pouco a sua pergunta. Mais alguém gostaria de perguntar? Professor, quando você colocou a questão dos Estados Unidos na obrigatoriedade do ensino, a gente sabe que isso aconteceu muito tardiamente aqui no Brasil, né? E a LDB ela vem com a questão da obrigatoriedade também. Não sei se é um entendimento errado que eu estou fazendo, mas até na questão assim de nivelamento do ensino. Essa abordagem da LDB, ela tem um impacto negativo na nossa educação hoje? É uma reflexão do cenário que a gente tem na educação hoje? Ou ela não tem essa ligação direta, é uma questão pontual, enfim? Você está mencionando a LDB antiga, né? Isso. Bem, eu nem sou especialista em história da educação, mas o que eu acho é que
a definição da LDB e antiga, ela tinha uma visão até mais humanista para a educação, né? Eu, por exemplo, quando comecei a fazer estudos secundários, eu ainda estudei latim. E o pessoal que fazia o antigo colegial estudava grego. Acho que eles detestavam, mas a LDB obrigava a isto. E tinha ainda um outro fator que eu acho que desapareceu, que era a inspeção federal. As escolas eram inspecionadas para ver se elas estavam dando o programa. Então, tudo isso acho que é um pouco reflexo de uma época até autoritária, né? Mas eu diria que a intenção era boa, né? E justamente hoje, quando se discutem parâmetros, currículos, etc., a tendência é exatamente falar que você está dando mais flexibilidade, mais liberdade, e eu acho que, já foi até falado hoje de manhã, isso precisava ser mais discutido na sociedade. Essa é só uma opinião bem particular. Professor, boa tarde. Meu nome é Douglas, eu sou sociólogo, e eu faço uma pergunta bem relacionada à questão social e cultural, de todo esse contexto histórico que o senhor apresentou. Eu me lembro, por exemplo, do Robert Merton, que escreve acerca da influência do ethos protestante, não é? Uma vazão de estudos científicos na Inglaterra. E eu faço a pergunta se nós poderíamos relacionar, obviamente não como causa única, mas como uma das causas desse desinteresse inicial pela ciência no Brasil, o fato da colonização brasileira por um país marcado pela cultura católica em vez de protestante, como aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos. Certo. Obrigado. Douglas, eu acho que você já até adiantou o que eu ia falar, porque eu não vejo isso como causa única, mas acho que houve, sim, uma contribuição pelo fato de que os protestantes se obrigavam a ler a Bíblia, e para ler a Bíblia precisa saber ler, né? Ao passo que, na cultura católica dominante, você podia deixar isso por conta do padre, né? Então, essas coisas têm influência. E aquilo também que a Thaís tinha perguntado sobre a LDB me fez lembrar de como foi feita a Revolução Meiji no Japão. Ela foi feita de maneira a obrigar a alfabetização. O Japão, até essa época do século XIX, anos 1860 e poucos, era feita também por uma massa enorme de lavradores analfabetos. E o Japão chega, 30 anos depois, como uma potência industrial, uma das maiores do mundo. Quer dizer, no espaço de uma geração para outra, no máximo 2 gerações, você tem os elementos para superar esse atraso a partir da educação. Mas não foi só na educação, porque se você for estudar a história, por exemplo, da física no Japão, você vai ver que já há vários físicos japoneses de importância mundial nessa época. Então, as coisas, para mim, parecem muito interligadas. Indo na mesma linha de raciocínio do colega, eu fiquei com a dúvida da palestra de ontem sobre esse processo de colonização, que aqui no Brasil, a nossa metrópole, né, ela não era tão desenvolvida cientificamente. E eu queria saber se teria alguma influência, caso a Inglaterra, sendo mais desenvolvida, no processo de implementação científica em comparação dos Estados Unidos com o Brasil. Uhum. Eu acredito que sim. Um daqueles livros que eu mostrei,
da química, né, o texto conflituoso da química, justamente tenta associar a situação da metrópole portuguesa também com as reformas pombalinas, com essa falta de uma adequação à ciência europeia que Portugal vivia. E a verdade é que as reformas pombalinas incentivaram a indústria em Portugal. Só que depois o Pombal caiu do poder e no que se seguiu, nós sabemos que foi a Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, que publicou aquele famoso édito proibindo as manufaturas nas colônias, o que atingia diretamente o Brasil. Ou seja, Portugal não estava industrializado, tentou reservar para si o monopólio de produtos industriais, e só Dom Rodrigo de Coutinho, conde de Linhares, que vai mudar isto, e, inclusive, é uma das figuras mais importantes da nossa história, porque ele revogou essa proibição da Dona Maria e já pensava nisso antes da fuga da corte de Dom João VI para o Brasil. Mas tudo isso mostra essa nossa relação e até interdependência entre metrópole e, na época, ainda colônia. Precisaria muito mais explicações, mas talvez isso sirva por enquanto. Eu sou Ana. Desculpa, não estou vendo. Oi. Deixa eu achar aqui. Okay. Eu sou historiadora e eu vinha preparando o que falar, no fim o colega lá de trás, que é a questão religiosa. Eu estudo especificamente Fritz Miller em Santa Catarina. E tenho esmiuçado bastante a permanência dele em Florianópolis, antiga Desterro. Então, ele foi professor em Desterro, ele era um alemão e era, no caso, se dizia ateu, ele não era, seria originalmente luterano. Mas a dificuldade que ele teve para conseguir dar aulas em Florianópolis, porque haviam discussões muito grandes quando o próprio governo da província quis implantar um estudo, um ensino laico. Então, a comunidade açoriana ela não aceitou e em Florianópolis, mais ou menos na metade do século XIX, quase 90% da população era analfabeta. Essa questão do Pombal, ele simplesmente nas colônias ele proibiu o ensino que estava, no caso no Brasil, começando a se formar. Então, nós só podíamos ter ensino feito por leigos. E ele também expulsou os jesuítas, que eram os responsáveis pelo ensino um pouco mais adiantado no Brasil. Então, eu vejo assim, a questão, isso que o senhor falou, de que os luteranos têm a obrigatoriedade de lerem a Bíblia. E isso também faz uma diferença para a história das mulheres. As mulheres também liam a Bíblia na igreja luterana, quando a maior parte das mulheres católicas, isso era feito na igreja. Então, acompanhei assim, tenho acompanhado, tenho esmiuçado essa questão, pegando o caso de Florianópolis, que é uma comunidade ainda fortemente açoriana, e o quanto a questão religiosa influenciou no desenvolvimento daquela comunidade. Inclusive, o Fritz Miller ele foi formado pelo presidente da província, na época, mandou vir os materiais para ele formar um horto, um laboratório para análise dos materiais que ele coletava. E esse museu, esse laboratório, durou assim 1 ano e pouco.
porque em seguida houve a dissolução da escola que ele tinha, que ele participava, e assumiram os religiosos. Então, esse também foi vendido, inclusive dizem que foi vendido assim por preços irrisórios, todo esse material. Então, isso não devia ser uma exceção no restante do Brasil, né? Era isso. Certo, Ana. Quer dizer, você deu esse testemunho de algo que foi também excepcional no Brasil, porque o Fritz Müller estava sempre se correspondendo com o Darwin, e temos toda essa história. E, como eu falei, eu acho que o papel da religião pode ser um dos fatores a serem levados em conta, mas também a gente sempre tem que tomar cuidados, né? Associar o catolicismo com mais atraso científico nem sempre funciona. A tese do Robert Merton foi bastante criticada já na época em que ele escreveu, e, na verdade, é uma discussão que vem acontecendo até hoje em dia. Há muitos grupos de história da ciência e religião sobre isto, e é bom lembrar que a primeira grande vítima da ciência não foi o Giordano Bruno, queimado pela Igreja Católica, mas o Serveto, que foi queimado também, mas pelos protestantes. E 50 anos antes do Giordano Bruno. Ou seja, essas posições retrógradas de igrejas, não necessariamente religiões, mas das igrejas com relação à ciência e à técnica, né? Porque eu até mostrei para vocês ontem, antes de ontem, aquela imagem do Papin, tendo a sua máquina a vapor destruída porque era chamada de máquina do diabo. Então, todos esses fatores, digamos, que vêm da cultura religiosa podem influenciar. Mas há outros historiadores da ciência que têm defendido que, tirando essas coisas horrorosas que a gente acaba de mencionar, que, no geral, a Igreja Católica apoiava muito a ciência. E, de fato, vários jesuítas, várias outras ordens, sempre foram ligadas ao ensino e privilegiando o ensino de matemática, física, química. Então, você tem sempre, como eu falei, que avaliar direitinho para ver se determinada afirmação fora do contexto faz sentido. Tá bom? Ok? Podemos prosseguir? Última, então. Última. Boa tarde, professor. Boa tarde. Muito obrigada pelo curso. Pido desculpas a espaço por meu portunhol. Vou tentar falar despacio como para fazer Você é entender. da onde? Colômbia também. Ah, tá bom. Eu estou pensando assim. Usualmente, nós fazemos história das ciências nos países latino-americanos há muito tempo atrás. Mas agora a emergência de governos que cada vez mais reduzem os presupuestos para a ciência mostra um retrocesso. ¿Sí? Nós vimos isso também na Colômbia. Cada vez temos menos dinheiro para fazer ciência. Eu acho que vocês também aqui no Brasil têm essa dificuldade agora. Eu quero saber qual é o seu posicionamento em relação com essa dificuldade, porque eu acho que sendo uma causa externalista, como já se ha falado um pouco das causas internalistas, externalistas da ciência, pode ser uma coisa que agora temos que olhar para a história para enfrentar isso. Eu queria saber você o que acha disso.
Sim, quer dizer, eu concordo totalmente. Sabemos que a situação de cortes de orçamentos dos pressupostos está atingindo vários países, né? Nem é só na América Latina, mas na América Latina, e diria em especial no Brasil, nós não temos essa tradição que associa educação, ciência, técnica com desenvolvimento econômico. Um dos que eu acho que vão ser considerados maiores crimes do século é a venda da Embraer para a Boeing. Quer dizer, todo o desenvolvimento científico da parte de aerodinâmica, etc., todo o desenvolvimento de componentes, projetos, etc., que possibilitaram que a criação do Centro Tecnológico da Aeronáutica e depois do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e outras organizações congêneres fizeram, durante 50 anos, resultaram que, se você olha na pauta de exportação do Brasil, tem ainda o Brasil do século XIX, tem ferro, tem soja, tem suco de laranja, mas, de repente, tem avião. O Brasil tem essas ilhas, né, de autodesenvolvimento no meio de um mar, né, de sofrimento. E isto vai sendo dilapidado porque, na política, não se percebe essa relação e a falta de tradição ainda é muito grande. Como eu falei para vocês, é raro, se vocês forem procurar um ministro da Ciência e Tecnologia que soubesse sequer o que é ciência e tecnologia, né? Quanto mais fazer a política disto. Portanto, concordo totalmente. Obrigado. Vamos, então, continuar? Preciso me achar aqui. Bem, eu segui mais ou menos uma linha cronológica, né? Apesar disso ser, às vezes, considerado não muito interessante. Então, em 5 aulas, nós saímos dos gregos e chegamos no século XX. E essa imagem, Leda Atômica, do pintor Salvador Dalí, ela apresenta uma ideia que está relacionada exatamente com o átomo. O átomo, nós também já mencionamos, um conceito que veio sendo transformado ao longo de milênios, vai causar o grande choque que é a detonação da bomba atômica em cima dos japoneses. Um ato que, já na época, foi considerado uma violência desnecessária, e isso impactou, e ainda impacta, todo o imaginário coletivo sobre a energia nuclear. E o Salvador Dalí era um pintor muito interessado em ciência. Todo ano... Ele já tinha ficado rico, né? Mas, nessa fase em que ele já estava rico, todo ano ele reunia na casa dele 30 a 40 cientistas, a maior parte deles prêmio Nobel, ou pessoas que depois ganharam o prêmio Nobel, para discutir física, química, matemática, filosofia, história, arte. Então, ele era muito interessado nisto. E aí ele vai pintar
essa Leda atômica. Leda é da mitologia grega. Zeus tinha ficado enamorado pela Leda, mas ela não quis saber dele. Ela se casou com outro, né? E, na noite de núpcias da Leda com o marido, chegou o Zeus na forma de cisne e a possuiu. E Leda, depois, teve um ovo. Um ou dois, varia de acordo com a versão, mas o ovo, quando quebrou, tinha gêmeos. Um moço e uma moça que viriam a ser, a moça viria a ser a famosa Helena de Troia, causadora de uma guerra devastadora da antiguidade, que se pensava que era mítica, mas hoje a gente sabe que era real, foi real. Daí você tem vários símbolos associados exatamente com esse início da era atômica para o grande público. Você tem uma ideia do átomo, que já estava consolidada nessa época, é que ele era muito vazio. Então, você vê que as coisas aí não se tocam, elas estão todas num vazio, né? Os objetos, inclusive a Leda e o cisne. E você tem coisas assim, que nem um esquadro, cuja sombra é o A de atômico. Então, várias alusões. E isto aqui, que é na costa da Espanha, mas também remete à costa de Troia, essa imagem. Enfim, várias... A gente não tem muito tempo para falar do quadro em si, mas só para a gente sinalizar que estamos tratando de um tema de história da ciência relativamente recente, que é o átomo. E você tem uma outra pintura que é bem anterior, inclusive, à explosão da bomba atômica, pintada pelo Diego Rivera, no México. O homem controla o universo. Isso é um grande painel, é um painel que foi contratado pelos americanos para um pintor comunista. O Rivera, então, aproveita, claro, ele põe o Lenin aqui no quadro, né? E a ideia é exatamente dizer... Quer dizer, tem várias coisas aqui que são alusivas. Aqui vocês veem os soldados da Primeira Guerra Mundial com máscaras de gás. Quer dizer, a ciência e a tecnologia estão aqui, estão na agricultura, né? E elas estão também nas hélices, nas pás do que seria um avião, ou talvez uma turbina de geração elétrica. E você tem várias formas de energia. Aqui você tem espelhos para energia solar, e aqui o homem manipulando o quê? Um átomo. E com a ideia, né, de que passa-se da biologia pelo homem até o cosmos. A energia nuclear é a energia que move o Sol, que faz o Sol ser a estrela. Então, várias discussões são possíveis, que começam já a se intensificar. Uma é, de fato, o homem está cada vez mais capacitado a controlar, conhecer e controlar a natureza. Isso é aquele aspecto que decorre do que eu chamei progresso da ciência,
e que tem uma direção, né, que é de aumentar cada vez mais o conhecimento, mas tem as implicações da ciência, tem essa preocupação dos problemas que a própria ciência vai acarretar. O que foi meu professor, que até mostrei num daqueles livros, o professor Milton Vargas, eles tinham uma maneira elegante de sintetizar essa preocupação, e ela era a seguinte: sim, a ciência e a tecnologia criam problemas. Qual é a solução para os problemas da tecnologia? Mais tecnologia. Ou seja, no estágio civilizacional que nós alcançamos, é impossível desistir da ciência e da técnica, a não ser que a humanidade acabe e os poucos remanescentes voltem a viver na selva. Mesmo assim, haverá ciência e técnica, porque já nesses tempos primitivos em que o homem ainda vivia nas selvas, ele começa a usar ciência e técnica para quebrar pedras, fazer ferramentas e outras coisas. Mas, enfim, essa é a questão. Bom, tudo isso serve como preâmbulo para apresentar para vocês esse casal famoso, Marie e Pierre Curie, e coloquei: a ciência começa a ficar feminina, no sentido de que as mulheres conseguem chegar a estudar assuntos que antes eram reservados só para os homens. A Marie Curie, ela era polonesa, ela vai para a França, Paris, conhece o Pierre. O Pierre é um dos cientistas mais famosos que já havia em Paris. De certa maneira, ele era um continuador das pesquisas de óptica que tinham sido feitas pelo próprio Pasteur. E a Marie Curie vai trabalhar junto com o marido para isolar um elemento que seria depois revelado como um elemento químico novo, preenchendo uma das lacunas da tabela periódica, o rádio. E, ao fazer o trabalho que ela fez, que foi um trabalho extenuante de 10 anos, né, para chegar a conseguir miligramas. Ela partiu de toneladas de rocha, não acabava de chegar vagão de minério para ser purificado cada vez mais para conseguir se isolar assim uma fração pequenina do rádio. Mas o rádio era poderoso. O rádio, aquela fração pequenininha, iluminava a escuridão do laboratório de um jeito fantástico, e essa energia parecia não acabar nunca. De fato, a meia-vida do elemento permitiria brilhar durante muito tempo. E, ao fazer isso, ela não abdica de ser mãe. Vai ter 2 filhas com o Pierre, mas o Pierre era mesmo aquele protótipo de cientista distraído. Ele foi atravessar a rua, né, e o bonde matou. O ônibus, na verdade. Morreu atropelado e deixou, então, a ainda jovem esposa para cuidar de 2 filhas pequenas, e aí começou o martírio dela, porque, embora ela fizesse muito trabalho, sempre havia os que diziam que o trabalho era do marido, não era dela, né? E aí também começou a ter
boatos de que ela tinha um amante, um físico também famoso, chamado Langevin, e depois se comprovou que era mesmo só boato. Principalmente, ele era amigo da família. Depois que morreu Pierre, ele se tornou mais amigo, mas nunca passou disto. E aí começa toda uma campanha para a Marie Curie não conseguir ser nomeada professora. Que era, o Pierre era um professor na Sorbonne, e a Marie era candidata. E não deixavam ela ser candidata. E aí foi quando também aumentaram esses boatos de que ela tinha amante, que o trabalho não era dela, mas era do marido. E depois que essas coisas ainda não colavam mais, aí começaram a falar que, na verdade, ela era judia. Eles só não puderam dizer que ela era negra. Mas, enfim, ela começa toda uma campanha pedindo doações para continuar na pesquisa científica, e ela sai pelo mundo afora pedindo dinheiro. Ela foi recebida triunfalmente no Rio de Janeiro. Bom, não dá para contar toda a vida dela, mas se vocês acharem interessante, tudo isso remonta à descoberta dos raios-x, que foi uma primeira evidência do funcionamento atômico, e vocês têm também, provavelmente, já ouvido aquela historinha de que essa é uma das descobertas de serendipidade, ou seja, de acaso. Não, há muitas dúvidas sobre isso, é uma controvérsia também, justamente porque você deixar uma foto, um negativo de filme fotográfico na mesma gaveta de um objeto radioativo pode ser por acaso, mas um daqueles acasos preparados. Bom, e logo, então, quando se revelou a foto que aparecia justamente os ossos da mão, porque a mão tinha estado apoiada lá, e aí se percebe o uso que isso poderia ter na medicina e que vai ter, e começa, então, a existir isso que todo mundo hoje faz, que é raio-x. E a Marie Curie, quando começa a Primeira Guerra Mundial, 1914, resolve organizar uma coisa que nunca tinha existido antes, que era colocar aparelho de raio-x num caminhão e levar isso para perto dos prisioneiros, dos feridos, desculpe, dos feridos nos campos de batalha. E isso cria, então, o primeiro serviço de radiologia em ambulâncias. Ela trabalhou também como condenada nessa época. Ela não saía de perto do fronte e liderava, e criou uma rede, na verdade, de ambulâncias equipadas com raio-x. Isso tudo depois vai culminar com os 2 prêmios Nobel que ela vai ganhar. Até hoje nunca ninguém repetiu esse feito de um prêmio Nobel de Química e um prêmio Nobel de Física. Bom, essa parte já foi. Então, basicamente, eu já estou chegando perto aqui do encerramento,
Queria, então, renovar aqui, se tivermos algumas perguntas que não deu tempo de fazer, ainda temos algum tempo para isto. Alguém gostaria de fazer perguntas? Professor, por favor, de forma geral, não sei nem muito bem como construir a pergunta, mas, assim, basicamente, por que nós não podemos considerar o que os índios aqui nativos, por exemplo, com toda a farmacopeia que conhecem, ano passado, ou retrasado, não me lembro agora, saiu um grande livro das ervas medicinais da Amazônia, feita pelos índios, obviamente com um apoio acadêmico, então isso foi reconhecido como algo acadêmico, porque teve um apoio. Mas está basicamente fundado em história oral. Por que nós não podemos considerar a ciência o que os africanos trouxeram para cá, como foi demonstrado, acho que pelo senhor, se não me engano, na mineração? Alô? Na mineração. Por que a acupuntura, uma área de estudo meio particular, há 20 anos atrás, não era considerado algo? E hoje em dia é, com comprovações científicas, máquinas, etc., que comprovam, inclusive, os campos magnéticos do corpo, os pontos de acupuntura, etc. Então, eu fico sempre, dentro do meu preconceito, como latino, inclusive, questionando essa ciência no seu modelo eurocêntrico. E fico pensando, por que é que nós vamos dizer que a ciência no Brasil, por exemplo, como foi bem colocado ontem e hoje, só é reconhecido como ciência a partir da década de 30, por exemplo. E eu fiquei pensando que existe uma ideia de ciência enquanto instituição e uma negação de outras bases epistêmicas, como as que citei, por exemplo, se é que nós podemos chamá-las de bases epistêmicas. Então, eu fico sempre nessa inquietação, né? Então, a minha pergunta é sobre a sua opinião pessoal com relação a isso. Por que é que nós nos submetemos a isso? E por que é aqui um índio que vai falar sobre tal erva medicinal que pode ser usada na farmácia que nós usamos hoje em dia, só vai comprovar isso como ciência se ele vier aqui para a academia, no laboratório de farmácia, comprovar isto. Né? Essa é uma inquietação que eu tenho. Certo. Obrigado. Bem, então, aproveitando a sua pergunta, eu acho que os índios no Brasil e em outros lugares faziam ciência. Sim, sim. Conhecer os poderes curativos das plantas, os poderes tóxicos das plantas, é uma atividade que decorre da observação, da sistematização do conhecimento. Então, isto, com certeza, é ciência. Quando Aristóteles, na Grécia Antiga, cuidava de um herbário, justamente era para conhecer esse tipo de propriedade das plantas. Portanto, não era diferente do que acontecia no mundo eurocêntrico em outra época. Agora, o que eu quis distinguir é que existe uma ciência de nação. O Brasil, enquanto nação, nem existia. Então, quando você vê aquele livro que eu mostrei a gravura, do Piso Markgraf, dos holandeses, eles andaram naquela região do Nordeste do Brasil e eles foram perguntar para os índios para que serve isso, para que serve aquilo, já desde essa época, que os índios já sabiam, e eles não. Portanto, tudo isso é ciência. Agora, não é ciência brasileira. A nação brasileira que começa a se delinear nessa época do início do século XIX, depois de várias tentativas não bem-sucedidas de se criar nação, essa nação, Brasil, é que eu digo que não tem uma ciência efetiva, porque ela não tem uma política de ciência e tecnologia.
Claro que continua a existir pessoas que são interessadas por ciência, que fazem até experimentos, que talvez até publiquem em algum lugar, né? São pequenas redes que se formam, mas você não tem uma verdadeira comunidade científica. Qual a diferença, então, entre ciência institucionalizada e uma não institucionalizada? Exatamente. Né? Isso, uma ciência institucionalizada é que está mais ligada com essa época de 1930 em diante. Né? Ou, eu diria, talvez até a República. Né? Já é um início de institucionalização da ciência. E é por isto que também eu digo que, apesar de tudo isso, né, o Brasil continua um país atrasado em ciência e tecnologia. O Brasil continua um país atrasado em educação, porque esses itens não entraram dentro de um programa de defesa nacional. Defesa nacional não no sentido militar, mas no sentido de criar uma nação. Uma nação, hoje em dia, no concerto das demais nações, não é possível ser imaginado como uma entidade autônoma se ela não tiver educação, ciência e técnica. Mais algum comentário? Boa tarde, meu nome é Pedro, e a gente tem visto, principalmente nesse curso, nas semanas, que, pelo menos deu a impressão, ainda que a gente tenha estudado sobre que a gente tenha visto muitos estudos de caso e tal, sempre veio de alguma teoria que deu certo, ou ainda que a gente descubra teorias que falharam, descobrimos a partir de estudando teorias que deram certo. Eu fico me questionando o seguinte: existe uma história da ciência contemporânea que estuda os desenvolvimentos da ciência atuais e corra o risco, por exemplo, de estudar algumas teorias que vão dar errado no futuro e que ainda vão estudar algo incerto e que talvez fazendo estudos nesse sentido e mostrando que a ciência também falha, que existem teorias que dão errado, a gente consegue trazer essa ciência mais perto de toda a população e tirar essa ideia de a visão ser algo de pessoas muito inteligentes ou tal que sempre dá certo? Certo. Existe sim. Existe uma linha, digamos assim, que é exatamente de estudar o que falhou, o que não deu certo na ciência. Todo mundo conhece aquela frase, errar é humano, não é? Então, tem um professor americano de engenharia e que escreveu, a partir das aulas dele para alunos de engenharia, um livro chamado Engenheirar é Humano. Ou seja, ele vai pegar estudos de casos, de coisas que deram completamente errado, ponte que caiu, máquina que explodiu e coisas assim, e vai insistir que esses exemplos ensinam mais do que os que deram certo. Então, eu acho que é uma linha possível, sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Existe uma discussão sobre o porquê que o Brasil não tem um prêmio Nobel e dentro dessa discussão consideram um dos maiores injustiçados o Carlos Chagas, que foi o primeiro cientista que escreveu o ciclo de um protozoário. Mas assim, eu não sei muito aprofundado a história dos bastidores assim, do porquê que ele não ganhou o Nobel, e queria saber se você conhecer um pouco melhor, pudesse debater um pouco mais sobre isso. Certo. Bem, em primeiro lugar, aí já é uma opinião pessoal, mas acho que outros também pensam que o prêmio Nobel não é uma tão grande coisa assim. Porque o prêmio Nobel é muito político, né?
Eu mencionei para vocês aquela peça de teatro, Oxigênio, que é um pouco uma brincadeira sobre como a política é que determina quem ganha o prêmio Nobel e não exatamente a ciência, né? E tem muitos casos que são desse tipo, que a decisão foi totalmente política. Isto vale não só para os prêmios Nobel de ciências do tipo física, química ou medicina e fisiologia, mas vale para outras categorias do próprio prêmio Nobel, né? Vocês sabem que vários falcões da guerra ganharam o prêmio Nobel da Paz, né? O Henry Kissinger, por exemplo, que matou tanta gente no Vietnã, ganhou o prêmio Nobel da Paz. E a única paz que ele fez é aquela que se chama Pax Romana, quando você acaba com todos os inimigos. Aí tem a paz, né? Então, bom, mas, claro, tem a sua importância, sem dúvida, e, historicamente, é o prêmio mais conceituado que existe. Isso demorou para se conseguir a informação, porque o Carlos Chagas foi candidato mais de uma vez indicado para o prêmio Nobel, exatamente porque ele conseguiu fazer o ciclo total da doença de Chagas, né? Desde o vetor, o mosquito, até o protozoário, a descrição, etc., etc. Bom, e hoje a gente sabe por que, durante muito tempo, nós não tínhamos acesso às atas da Academia Sueca. Mas depois, com muita insistência, uma médica que se dedicou à história da medicina na Unicamp, a Raquel Levinson, ela conseguiu esse acesso, né, que primeiro foi muito negado, e depois ela comprovou que o Carlos Chagas era indicado e sempre a Academia Sueca recebia uma cartinha de um médico brasileiro dizendo que o Carlos Chagas não merecia. Bom, isso não acontece mais, esse tipo de inveja na academia, né? Então, essa aqui é a história, e ela já está bem contada agora nesse livro da Raquel Levinson, que se chama 3 Epidemias. Mais alguma pergunta que eu saiba? Bom, nós... tem um rapaz, sim, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. O senhor enfatizou a construção da política de ciência e tecnologia paralela à construção dos Estados-nação, paralela à construção da nação. A nossa política de ciência e tecnologia ela caminha para um modelo hoje de inovação, um modelo de mercado, um modelo até de universidade engajado com o setor produtivo, o setor privado. Eu queria saber a opinião do senhor se esse modelo é uma emulação de política de ciência e tecnologia de outros países, em primeiro lugar, se isso seria problemático, e como, de forma mais geral, aí, a história da ciência ela pode embasar e fundamentar a política de ciência e tecnologia. Uhum. Bom, em primeiro lugar, ela é claramente uma emulação de políticas de outros países, que agências de inovação tecnológica, como tem aqui na USP e em outras universidades, seguem um modelinho que é bem conhecido como o modelinho norte-americano. Eu não sou contra isso em si, ter essa ligação que a universidade pode estabelecer com a indústria. Eu sempre lembro da história da descoberta da bradicinina. Bradicinina é um composto que foi isolado a partir do veneno da cascavel no Instituto Biológico, junto com o Butantan, no fim da década de 1940. E a bradicinina, o efeito da bradicinina, que é o que a cobra usa,
serve exatamente para combater a pressão alta. Foi o primeiro medicamento assim, efetivo para a pressão alta que existiu no mundo. E essa descoberta na verdade, 3 cientistas que trabalharam, brasileiros que trabalharam nisso, jamais foi patenteada. Tem toda uma discussão se as descobertas científicas devem ou não ser patenteadas. O fato é que eles não patentearam, eles só publicaram o artigo. Mas os laboratórios médicos patentearam. E isso gerou uma indústria, já na época, de bilhões de dólares. Então, tudo isso tem a ver com a questão de política, defesa da ciência nacional, já que nós não atingimos ainda o estágio de socialismo geral no mundo em que isso pudesse ser deixado de lado. Portanto, dentro da competitividade das nações, isso ainda é um fator importante. Por outro lado, você tem um número crescente de dissertações e teses que acaba ficando nas prateleiras. Assim, a gente fala prateleira no tempo que era volume, agora fica na prateleira eletrônica. Mas o resultado é que muito do que é feito é descolado totalmente da realidade. Quando os meus alunos que eu oriento, eu sempre falo para eles dizerem, logo no início da sua dissertação ou tese, quando vão depositar, por que é que a pessoa se interessou por aquele assunto? Por que é que, de verdade, a pessoa se interessou por aquele assunto? E quando você pergunta o de verdade, você nota que, sim, está sempre ancorado em alguma coisa prática da vida. Algum evento, alguma necessidade, algum anseio, alguma coisa que, mesmo que seja para falar da história da ciência na Idade Média, que pareceria que está remoto e não tem a ver, no fundo, a gente consegue fazer essa ligação. Eu acho que isto é importante. Portanto, voltando para a sua pergunta, se esse modelinho se justifica, eu acho que, como eu falei, ele pode ajudar. Talvez não seja o único modelo a ser buscado. Por outro lado, também não se quer fazer uma pesquisa atrelada a interesses econômicos. Mas, dentro do espectro possível das aplicações da ciência, no caso das ciências duras, eu acho que faz ainda falta pensar no que determinadas pesquisas podem contribuir para esse Estado brasileiro conseguir avançar no desenvolvimento que, afinal, é tão desigual, tão mal repartido como a gente sabe que é. Não sei se era isso. Vamos fazer a última? Ok. Alô? É rapidinho, na verdade. Pois não. Eu queria pedir referências em relação ao que a gente tem, nomes de pessoas que estudam isso, mas contemporâneos que têm estudado esses movimentos atuais de digitalização das coisas na história da ciência, né? Digitalização dos documentos, das fontes, e também essa tendência da tecnologia ficar cada vez menor, mais ligada a comunicações óticas e tudo mais. Acho que, de forma bem geral, pedir indicações de pensadores contemporâneos na filosofia, história, ensino de ciência, que souber. Tá. Eu posso te indicar a revista, que é a mais antiga revista de história das ciências do mundo, se chama ISIS, né? Mas os americanos falam ISIS, uma revista que é editada nos Estados Unidos pela Sociedade Americana de História da Ciência. A ISIS teve 2 números mais recentes,
dedicados a esse problema da digitalização das fontes eletrônicas e fizeram números temáticos com várias contribuições sobre esse assunto. Certamente não é a única, mas a AISES é a que eu leio normalmente e acompanho. Deve existir mais coisas por aí. Ok? Bom, eu queria terminar essa parte, porque vocês ainda têm mini cursos depois. Estava pensando, por que a gente faz história da ciência? Claro, é uma preocupação intelectual, é um campo de trabalho, mas eu acho que a resposta é também um pouquinho de por que fazer ciência. Eu diria que por amor. Amor ao conhecimento, no caso. Porque eu insisti bastante com vocês que a história da ciência não é uma história linear, não é uma história só dos vencedores, enfim, tem várias outras considerações a serem feitas e que é muito importante ela ser uma história de controvérsias, até para poder fazer aquilo que você perguntou, que é uma história dos erros, das falhas, né, dos insucessos, porque as controvérsias, às vezes, são isso mesmo. Então, eu queria saber se vocês aceitam que eu termine a minha parte falando os versos de uma música. Mas, como eu não sou do funk, eu escolhi uma canção da ópera do Mozart chamada O Casamento de Fígaro. Essa ópera tem uma história muito interessante, porque ela é uma adaptação de uma peça teatral escrita pelo Beaumarchais, onde fica muito clara a luta de classes na França pré-revolucionária, antes da Revolução Francesa. O Mozart também está escrevendo a ópera dele antes da Revolução Francesa, e eu só lamento não saber cantar, porque a música é absolutamente sensacional, mas vocês podem procurar na internet, quem não conhecer, mas ela se chama Voi che sapete che cosa è l'amore. Vocês que sabem que coisa que é o amor. E eu fiz uma tradução rápida aqui. Assim, o personagem ele está numa roda de mulheres muito bonitas, aliás, e ele vai falar, olha, estou sentindo alguma coisa aqui, eu vou perguntar para vocês, tá bom? Então ele fala assim: vós que sabeis que coisa é o amor, mulheres, vede se é o que tenho no coração. O que eu sinto vos contarei, é novo para mim. Não consigo entender. Sinto um afeto cheio de desejo, que ora é prazer, ora é martírio. Gelo e logo sinto a alma em fogo, e num momento torno a gelar. Procuro um bem fora de mim. Não sei o que tem, não sei o que é, suspiro, gemo sem querer. Palpito e tremo sem saber. Não acho paz de noite nem de dia, mas gosto muito de assim sofrer. E com isso, terminamos.
Obrigado. Eu gostaria de, nesse encerramento, fazer um aviso e alguns agradecimentos. O aviso é o seguinte: todas as conferências que foram nesse auditório foram gravadas. Nós vamos, através do Instituto de Estudos Avançados, vamos editar essas gravações e vamos publicar no YouTube. Então, durante o mês de agosto, isso vai acontecer e, claro, vocês poderão, se tiverem saudades, rever essas conferências, mas também pensamos em atingir aqueles que não puderam, por algum motivo, assistir. Nós tivemos um número muito maior de inscritos, não podíamos atender todos, e, de repente, isso também, de certa maneira, compensa essa nossa incapacidade de atender todos. Então, esse era o aviso. Agora, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, ao Instituto de Estudos Avançados, que nos apoiou nessa iniciativa, em especial algumas pessoas, como o Richard, o Rafael e o Jorge, que fica ali na ilha de edição. Queria agradecer muito aos professores de todas as naturezas, os que vieram para as conferências, os que fizeram os minicursos. Todos fizeram trabalho voluntário. Ninguém ganhou nada para fazer isto e, aliás, muitos, como eu, estão em férias, como vocês veem. Então, eu gostaria de agradecer, destacando os membros do Centro de História da Ciência, em especial os dois coordenadores, o professor Ivan e o professor Rômulo. Está aí? Ele estava, mas, enfim, que coordenaram toda essa escola. Queria agradecer à funcionária do Centro de História da Ciência, Adriana. Queria agradecer pelo café que foi improvisado e sem dinheiro nenhum, de verba nenhuma, mas foi uma doação também da Beth, a funcionária aqui do CAP da História. Quero agradecer ao Departamento de História, aos seus funcionários, porque nos cederam essas instalações. E quando eu falei que nós fizemos o trabalho voluntário, na verdade, eu omiti que o nosso pagamento veio na forma do interesse que vocês demonstraram. Da satisfação que vocês possam ter tido, satisfação que, para mim, ficou evidente. Então, o último agradecimento é para vocês. Vocês podem acompanhar as atividades do Centro de História da Ciência, primeiro porque essas nossas atividades aparecem na página do Instituto de Estudos Avançados. O nosso grupo lá dentro se chama Cronos. KHRONOS. Vocês vão achar, nós, aliás, já temos, eu falei, temos uma conferência para a semana que vem sobre recursos hídricos, um trabalho belíssimo feito por um professor aqui da USP, que foi ao Oriente Médio, onde a água é, às vezes, mais importante do que o petróleo. Em breve, nós vamos ter também uma página do Centro de História da Ciência, que vocês vão poder visitar. E, com isto, eu só queria perguntar se o professor Ivan quer também falar algumas palavras. Muito brevemente, queria só, então, agradecer ao Gildo, que foi que a gente mais trabalhou, porque teve que ministrar o curso a semana toda. Mas eu reforço, realmente, quando a gente faz essa lista de agradecimentos, sempre parece uma coisa meio protocolar, tudo, mas quem viveu um pouco os bastidores sabe o quanto que todas essas pessoas são importantes. E, por fim, agradeço também a vocês, mas só tirando um pouco o charme da história, mas vocês receberam, então, um questionário
e que também, assim, né, para não ser só protocolar, quer dizer, a gente espera em breve talvez ter uma segunda edição dessa escola, e caso alguém de vocês aqui talvez resolva voltar, a nossa expectativa bastante honesta é que talvez vocês encontrem uma escola melhor do que a que vocês tiveram essa semana. Vocês podem ter gostado mais ou menos, mas o mais importante para a gente é ter elementos para que, quando a gente for repensar, for fazer uma nova edição, a gente possa aprimorar. Eu acho que a gente pode fazer um pouco... Quer dizer, como a gente já disse em outros momentos, né, foi um bom susto, né, ter essa grande demanda e um pouco como aconteceu, né, a nossa primeira experiência numa escola exatamente nesse formato. Então, por isso que no formulário tem uma seção que vocês possam comentar. Para a gente é realmente bastante importante ter esses comentários e as críticas mesmo possam ser malvadas um pouquinho, que não faz mal a ninguém, tá bom? Ok, então, obrigado.